Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo a fiscalização da legislação trabalhista com a professora e pesquisadora Thelma Lage, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Thelma, como a senhora mesma apontou no primeiro bloco, nos últimos anos o Ministério Público do Trabalho tem sido bastante atuante, utilizando-se inclusive de ações civis públicas para impor, através do Judiciário, o cumprimento de leis específicas protetoras, principalmente da saúde do trabalhador. Esse é o melhor caminho para a efetivação dos direitos trabalhistas? Vanderlei, este caminho é muito interessante porque o Ministério Público, quando atua assim, ele está protegendo direitos coletivos. Eu acredito que quase todo o Judiciário e todos os envolvidos com as relações de trabalho estamos convencidos de que a via coletiva, da tutela coletiva, é a mais eficiente e eficaz, né, para dar efetividade à legislação trabalhista. Então, a ação civil pública a qual você se referiu, ela é um instrumento, inclusive, que desafoga o Judiciário, na medida em que ela é flexível, porque o Ministério Público pode conversar e ajustar. Eu gosto do nome do Instituto, é o termo de ajuste de conduta, que dá um prazo, né, o empregador é notificado do que está em desconformidade com a legislação, né, ele pede um prazo e equaciona segundo suas necessidades, né, se compromete a resolver aqueles problemas. Então, cumprido esse TAC, né, o termo de ajuste de conduta, você evita de que a ação vá até o Judiciário, onde há mais rigidez, menos flexibilidade. Então, eu acredito que a via coletiva é, sim, a via ideal para melhorar a eficiência do sistema. Muito bem, a senhora realizou um estudo comparando o custo do descumprimento das leis trabalhistas e o risco de ser apanhado. Eu gostaria de que a senhora falasse um pouco sobre as suas conclusões. Na realidade, este estudo que foi feito juntamente com o professor Adalberto Cardoso, do IUPERJ, foi um estudo internacional. No auge das reformas trabalhistas, o governo Fernando Henrique no Brasil, né, que seguiu um padrão que foi de tentativa de redução da inflação em toda a América Latina. Então, tivemos uma pesquisa em México, Argentina, Chile e Brasil, exatamente para indagar desempenho da legislação trabalhista, da capacidade de tutelar os trabalhadores no momento de desemprego e de reclamações dos empresários sobre o custo, né, do trabalho. E a conclusão a que se chegou é que há um esquema que é mais ou menos básico para verificar essa relação entre custo e cumprimento, que é a decisão do empregador de cumprir ou não a legislação vem de um cálculo, né, da possibilidade quanto custa cumprir e quanto custa não cumprir. Da combinação desses dois fatores, quanto custa cumprir e quanto custa não cumprir, vem exatamente a possibilidade de ser apanhado, de ser fiscalizado. Então, é do encontro dessas duas variáveis, né, é que vem a decisão. E relativamente ao sistema brasileiro, nós chegamos à conclusão que o custo de não cumprir é muito baixo. Então, a racionalidade é não cumprir. A racionalidade puramente econômica. Não estou levando em conta, né, a outros fatores, que a própria adesão do empresário, né, que é um agente, é um cidadão também. Ele pode querer cumprir a legislação porque ele se pauta pelo cumprimento das leis. Sim. Existem outros fatores, existe também iniciativas como o ISO, né, o ISO, que significa um certificado internacional de boa qualidade, de cumprimento da legislação, que isso é iniciativa privada que os empresários também, às vezes, querem, né, como a marca, ostentar que são certificados como cumpridores das melhores normas de trabalho. É um resultado dessa combinação de interesses que leva à adesão à norma. Muito bem, as multas por infrações trabalhistas, elas são de um valor até razoável no Brasil, mas há possibilidade de discussões, recursos administrativos ou judiciais em relação à sua aplicação,
podem até reduzir e reduzem, né, substancialmente o seu impacto. Na sua opinião, o que poderia mudar? Bem, mais uma vez, nós temos aí uma questão de desenho, porque nós temos uma legislação uniforme, tanto a legislação trabalhista como a relativa à fiscalização, ela é uniforme para todas as empresas, sem levar em conta o tamanho das empresas. Sim. Então você tem as menores, as pequenas, estão no trabalho informal. A chance de elas serem fiscalizadas é muito pequena. Você tem as grandes empresas que têm departamentos jurídicos, né, que também as levam, mesmo quando autuadas, a não pagar imediatamente as multas, porque elas podem aproveitar-se, primeiro, do processo administrativo, que é onde corre, depois de autuada, ela tem um prazo para se defender, e depois daquele prazo, ela ainda pode ir para o Poder Judiciário, contestar a autuação. Então, quem paga as multas é o empresário médio, este que ele é suficientemente grande para ser fiscalizado, né? E não é suficientemente grande para suportar um processo administrativo e depois um processo judicial de contestação da autuação. Além do mais, quando o empresário paga nos primeiros 10 dias da consolidação da autuação da multa, ele tem 50% de desconto. Então, esse empresário médio é o que paga as multas trabalhistas. De fato, os grandes acabam por se evadir. Bem, professora Thelma, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto.